Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta mais uma vez. Amigos, a paz do Senhor Jesus. É sempre com muita alegria, com muito prazer, que estamos de volta. Amigo, o nosso alvo é falar a verdade. Porque é só a verdade que liberta. Não tem outro caminho, é só a verdade. A mentira mata. Mas a verdade produz vida, porque Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde quer que vocês estejam, meus irmãos, meus amigos, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, vocês já se inscreveram aí no nosso canal? Já? Então, muito obrigado. Mas se você ainda não se inscreveu, meu irmãozinho, meu amigo, inscreva-se ainda agora. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Outro detalhe muito importante: não esqueça de compartilhar com seus amigos. Dê aquela apertadinha no sininho, é muito importante para você. Faça o seu comentário, deixe o seu like. É importante também o seu comentário e aproveite e faça o seu pedido de oração. Amém? Por isso, graças a Deus, continue conosco até o final do nosso vídeo. É muito importante o que Deus vai trazer a todos nós para nós compartilharmos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Continuamos no livro de Esdras. Capítulo 9 do livro de Esdras. Qual é o tema de hoje, proposto para hoje, pastora? A importância do arrependimento sincero. A importância do arrependimento sincero. Agora presta atenção na leitura bíblica. Capítulo 9, a partir do versículo 1. Muito bem, leia-o, por favor. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa das transgressões dos cativeiros, porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa se tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão dos rostos, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus,
Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para vivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade a outra. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico muito interessante. Eu, quando estava estudando para levar a vocês esta mensagem, eu me coloquei no lugar de Esdras por alguns minutos. Esdras caminhou, meus irmãos, da Babilônia a Jerusalém, entre 800 a 1.400 quilômetros, com uma ideia de que ele chegaria lá em Jerusalém e estava tudo bem. Chegou lá animado para cumprir a missão que havia sido lhe dado por Deus. Deus usou o rei Artaxerxes para mandá-lo a Jerusalém, porque Artaxerxes já sabia que o templo já tinha sido reinaugurado, estava bonito, muito embora fosse um templo agora simples, diferente daquele templo de Salomão, que Deus permitiu que o templo fosse destruído porque o povo idolatrava o prédio, a construção, o templo em si. Foi esta a razão porque Deus permitiu. O povo de Israel tinha o templo como ídolo. Eles achavam que porque aquele templo, porque a Shekinah de Deus se manifestou no dia da inauguração do templo, no dia de Salomão, eles achavam que eles podiam pintar e bordar e que Deus estaria sempre com eles. Amigo, Deus só está conosco. Jesus prometeu, está conosco sim, todos os dias, mas ele só está presente na vida daquele que está obedecendo a ele. Não se engane. Jesus não está com o corrupto, não está com o ladrão, não está com o idólatra, não está com o feiticeiro, não está com aquele que vive na imoralidade sexual. Não se engane. Deus é santo. Então, naquele tempo, o povo de Israel idolatrava o templo. E por isso Deus permitiu que o templo belíssimo de Salomão fosse destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Esta é a verdade, é a história. Então o templo que foi recuperado por Zorobabel agora é um templo simples, parte de madeira, bem simples. Uns até choraram, já falamos sobre isso aqui, quando os alicerces do templo de Zorobabel foi lançado, foi um choro muito grande. Uns choravam porque queriam novamente um templo igual ao templo de Salomão. Se Deus já tinha permitido a destruição do templo por causa da idolatria, então por isso agora foi reconstruído um templo bem simples. Então Esdras veio para colocar em ordem a vida espiritual do povo. E olha o que aconteceu. O texto que a pastora Sara leu nos descreve que Esdras foi informado que o povo de Deus, muitos deixaram as suas mulheres e se juntaram com as mulheres pagãs que habitavam na terra durante os 70 anos de cativeiro.
Não foi fácil. Não foi fácil para Esdras. Ele ficou decepcionado com o que estava acontecendo. Uma mistura total. O povo de Deus, que deveria dar o exemplo agora, se misturou completamente com o povo pagão. Já tinha acontecido, por isso que eles foram levados para a Síria e para a Babilônia, e agora o povo estava cometendo o mesmo pecado. Esdras ficou decepcionado. Decepcionado. E a decepção foi tão grande, pastora, ele ficou muito decepcionado que até os magistrados, veja aí o versículo do texto, que fala que até os magistrados, vejam bem, aqueles que deveriam dar o exemplo, até eles deixaram as suas mulheres e também se juntaram com as mulheres pagãs da terra. Localize aí, por favor, pastora, o versículo. Enquanto você localiza, eu prossigo aqui. Então, Esdras teve que tomar uma decisão. Versículo 2. Versículo 2, então leia-o, por favor. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Olha só, os príncipes e os magistrados. Quem são os magistrados hoje? Os juízes. Se corromperam naquele tempo. Essa história, meu amigo, de juiz se corromper, é antiga. Porque o diabo não mudou, ele é o mesmo. É o mesmo. Não estou citando nomes aqui, não. Eu estou aqui mostrando que a história se repete. Né? Juízes aí vendendo sentenças, não é verdade? É verdade, não estou falando nada de novo. Os filhos do grande profeta Samuel também eram juízes. Também se corromperam. Então Esdras teve que tomar uma decisão. Vocês querem que Deus abençoe Israel? Querem que Deus abençoe Judá? Então todos que se juntaram com mulheres pagãs vão ter que se apartar. E aquele que não se apartar vai ser eliminado do povo de Israel. Foi votada uma lei lá naquele tempo. Dura, porque é assim que tem que acontecer. Lei é para ser cumprida. E principalmente a lei de Deus. Porque Deus, amigo, nunca aceitou a mistura entre o povo dele e os pagãos. Pagãos, leia-se, aqueles que adoram aos ídolos. Toda pessoa que adora ídolo, biblicamente essas pessoas, sob a ótica de Deus, são consideradas pagãs, porque adoram deuses, ídolos, fabricados pela mão do homem. Leia o livro de Levítico, lá fala muito sobre este assunto. Muito bem, mas prosseguindo aqui o texto que foi longo, já vou fechar a mensagem. Esdras, ele orou, e ele se incluiu. É importante nós reconhecermos, meu amigo, que todos nós somos pecadores. Não é porque você é um líder que você é infalível, não. Todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo peca. Todos nós. Eu sou um pecador, eu confesso. Sou um pecador. Não sou infalível, não sou Deus. Agora, mas eu posso ser santo. Você pode ser santo. Pastor, sim. Deus falou. Está lá na primeira epístola de Pedro. Como é santo aquele que vos amou, sede santo, é o mandamento, sede santo. Em toda a vossa maneira de viver, porque eu, o Senhor, sou santo. O apóstolo Pedro repetiu algo que já está escrito lá atrás, no livro de Levítico. Então, amigo,
Esdras era um homem santo, um homem de Deus, um sacerdote, um homem honesto, sincero. E ele ficou decepcionado e teve que tomar uma decisão. Ele orou a Deus, Deus lhe orientou e Deus honrou o seu ministério, porque ele não aceitava nem um tipo de corrupção. Ele não aceitou aquela situação que foi provocada pelo próprio povo de Deus que estava habitando, que já tinha vindo, 50 mil, olha só, vieram lá do exílio, foram provados lá no exílio, Deus poupou a vida deles, agora chegaram em Jerusalém, estavam fazendo a mesma coisa, estavam cometendo os mesmos pecados que os levaram para o exílio. Meu prezado irmão, meu amigo, a lição fica para mim, para você, para todos nós. Deus não mudou. Ele não quer que nós vivamos misturados com o pecado, não. Ele quer que nós sejamos santos. Santo é viver aqui nesta terra uma vida separada do pecado. É isto que é ser santo. Deus não exige infalibilidade de ninguém, mas ele exige que nós nos arrependamos. E o povo se arrependeu. O texto diz aqui. O povo se arrependeu, o povo fez um pacto com Deus, e enquanto Esdras esteve presente, o povo seguiu as orientações dadas por Deus através de Esdras. Foi feito um pacto. E eu quero agora também convidar você para fazer um pacto. Todos nós somos pecadores. Lembre-se disso. E só tem um que liberta, que salva, que cura e que perdoa. Este é Jesus. E foi ele que morreu na cruz para nos perdoar, para nos livrar de todo pecado. Então, por isso, aceite a ele como Senhor, aceite a ele como Salvador, faça um pacto, faça uma aliança com ele, de viver a partir de hoje uma nova vida, separada de todo tipo de pecado. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, todos os amigos que ouviram, que assistiram a tua palavra. Pai, te apresento aqueles que estão fazendo um pacto contigo, uma aliança contigo. Aqueles que estão arrependidos de verdade, aqueles que estão sinceramente arrependidos, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam, porque a vitória é daquele que permanece até o fim, assim seja. Amém. E agora nós vamos orar, mais uma vez, aqui pelos nossos irmãos e amigos que estão precisando das bênçãos daqui da terra. Cura é bênção daqui. Libertação são bênçãos daqui. Vitória são bênçãos para nós desfrutarmos aqui. Lembre-se, a maior bênção, a maior vitória é quando o ser humano aceita Jesus como Senhor e Salvador de verdade. Aí sim, a bênção da salvação. Estas bênçãos pelas quais a gente sempre ora aqui são bênçãos temporais, porque o dia que a morte vai chegar para todos nós, as bênçãos daqui vão cessar. Agora, as bênçãos eternas vão continuar. E quais são as bênçãos eternas? A bênção da salvação, a bênção da eternidade, a bênção de recebermos um corpo incorruptível no dia da nossa ressurreição. E esta bênção é para você, amigo. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor sabe os seus conteúdos. Paizinho, eu te apresento todas as pessoas que estão doentes, que estão orando comigo agora, Paizinho, em nome de Jesus. Libera a bênção da cura para os doentes fisicamente, para os doentes espirituais. Libera a bênção da libertação para aqueles que estão oprimidos por todo tipo de escravidão satânica. Pai, libera a bênção da vitória, em nome de Jesus, para todas as famílias que estão orando comigo agora. Faz isto, meu Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, assim seja. Amém. Meu amigo, meu irmãozinho, você gostou?
da mensagem que você ouviu? Gostou? Então compartilhe este vídeo com o número máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu espero você, meu irmãozinho, meu amigo, em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo poder nos céus e na terra. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!